Catarina, 20% das crianças estão com o peso acima do considerado ideal. E combater a obesidade infantil é um desafio não só para os pais, mas também para as escolas, que aqui no estado são obrigadas a implantar programas de prevenção e controle também da doença. Dá só uma olhada. Há alguns anos, crianças cheinhas eram para os pais sinônimo de vida saudável. Atualmente, o cenário mudou e os dados preocupam. No Brasil, a obesidade infantil é uma realidade para 16% dos meninos e 12% das meninas com idades entre 5 e 9 anos. Em 1974, este percentual não chegava a 2% para os dois sexos. Santa Catarina não fica atrás. 20% das crianças catarinenses estão obesas e carregam com elas todos os problemas sociais e de saúde inerentes a essa doença. São crianças estigmatizadas, são crianças que sofrem bullying na escola, né? E isso gera um transtorno emocional muito grande. Mudar essa realidade, que pode ser prejudicial para a saúde das crianças, é um desafio sempre para pais e mães, não só aqui no estado, mas em todo o Brasil. Especialistas defendem que só a educação alimentar pode resolver o problema. E neste aspecto, a escola pode ser uma parceira importante na tentativa de mudar a alimentação dos pequenos. Nessa escola municipal de Florianópolis, o processo já começou. Dona Maria prepara uma sopa de legumes para o lanche da tarde com vários ingredientes. Eles são loucos por sopa. Vejo que eles repetem 3, 4 vezes. Mas falta um tempero para aguçar o sabor. Tarefa para elas, as crianças. Os alunos buscam na horta montada no pátio da escola a cebolinha que vai dar o toque final à sopa. Todos comem e muitos até repetem. É bem gostosa. O que você mais gosta na sopa? Eu gosto do arroz e a galinha. O cardápio ao longo da semana segue essa tendência. Os pratos salgados e mais calóricos são substituídos eventualmente por lanches mais leves. Tudo para garantir a forma da criançada. Para estar evitando o sobrepeso e a obesidade no colégio. A reeducação alimentar também é tema em sala de aula e os resultados são visíveis. O número de alunos com sobrepeso caiu 30%. Esse é o nosso objetivo. Não é a redução de peso em si, mas a construção de um hábito saudável, que vai acarretar numa mudança no peso, uma mudança na qualidade de vida. O projeto da Escola Básica Adotiva Liberato Valentim já é exemplo e está sendo aplicado em outras escolas da rede municipal. Uma lei estadual de 2010 obriga escolas públicas e privadas a contarem com programas de prevenção e combate à obesidade infantil. Pois é, mas e aí, hein? Como os pais devem se comportar dentro de casa, no dia a dia, para controlar o peso das crianças e proporcionar mais saúde aos pequenos? Para dar pra gente essas orientações, eu tô aqui com a nutricionista Alessandra Guerra. Mais uma vez, bem-vinda aqui ao nosso programa, ao nosso Ver Mais. Estamos aqui com umas réplicas de alimentos que são de plástico, né? Vou mostrar para o pessoal de casa, mas é legal daqui a pouquinho a gente falar como deve ser a lancheira, né? Que até foi citado ali na reportagem, na matéria. Antes, Alessandra, eu até citei ali na manchete. É verdade, digamos assim, uma criança obesa, uma criança gordinha tem mais chances de ser um adulto gordinho? Isso com certeza, tá? Principalmente quando essa obesidade vem a partir dos 3, 6 anos de idade. Se a criança já é obesa já tem um sobrepeso nessa idade, ela tem uma possibilidade de ser um adulto obeso de em torno de 50%. Nossa, 50%, olha só. 50%. E o fato, assim, dos pais serem gordinhos, digamos, pai e mãe são gordinhos. Sim. A probabilidade de ela também se tornar um adulto, ou mesmo até na fase da infância, ser obesa, é maior? Sim. Se um dos pais é obeso, tem sobrepeso, essa criança tem uma chance de 40% de desenvolver obesidade. E se os dois pais têm obesidade ou algum grau de sobrepeso, essa criança tem a possibilidade de ter 80% de ter obesidade. Não que ela realmente vá ter, mas ela tem essa possibilidade e se não controlar os fatores que possibilitam que a obesidade aconteça, com certeza elas vão se tornar adultos obesos. Por ser genético? Também, Mas a genética é um dos maiores fatores que causam a obesidade ou não? É um dos grandes fatores, tá? Mas eu acredito que o que seja mais forte são os hábitos alimentares da família. Não só alimentares, o estilo de vida da família. Então, se essa família tem um hábito alimentar inadequado, se ela é uma família sedentária,
a chance da criança crescer nesse ambiente vai fazer com que ela desenvolva a obesidade mais cedo. Pois é, e daí assim, aqui, gente, na nossa região, conforme a gente até citou ali, está aumentando muito a obesidade no estado de Santa Catarina. Por que isso está acontecendo? É o fator alimentar, ou seja, hábitos inadequados? Também, tá? Talvez seja um dos fatores principais. Se a criança consome mais calorias do que ela gasta, hoje em dia, 2 fatores que a gente consegue modificar mais fácil: o hábito alimentar e a movimentação durante o dia. Eu atendo muitas crianças que estão com sobrepeso, obesidade no consultório, e eu vejo que o grande fator é a falta de movimentação também. Por quê? Muitas vezes os pais acabam super protegendo, não tem tempo de levar as crianças em atividades paralelas, natação, balé, ou de estar acompanhando isso na rua. A criança fica em casa o dia inteiro vendo televisão, só vai para a escola, faz educação física e tem a televisão. E na frente da televisão acaba comendo demais, né? E isso contribui para o ganho de peso excessivo. Que mais que está errado? Que são os erros? A gente aprende muito com os erros. Quais são os outros erros? O que eu observo muito diariamente, assim, com os meus pacientes também, é que a falta de paciência para se alimentar, então comer muito rápido, tá? Comer rápido, engorda? Comer rápido, sim. Por quê? O nosso organismo, ele demora em torno de 20 minutos para você saber que ele está satisfeito. Se você come mais rápido que isso, a tendência de você comer mais do que precisa é muito maior, né? Se você come devagar, mastiga bem os alimentos, o volume do prato que você vai comer é menor. Então, assim, ó, se você tem 5 minutos para almoçar e tem 20 minutos para almoçar, o tamanho do prato não pode ser o mesmo. Tá? Porque senão vai comer rápido, né? Vai comer muito rápido e acabar ingerindo mais calorias. Claro. Então, por exemplo, uma criança de 3 anos tem uma necessidade de 1.200 calorias. Se ela come mais do que isso, se os pais superalimentam, ela vai ganhar mais peso e vai se tornar uma criança obesa. Eu li um artigo, aí você me confirma agora, eu li um artigo nesses dias que falava que as crianças que tomavam refrigerantes diet engordavam muito mais do que aquelas que não tomavam, apesar de ser diet ou zero. Por que isso? O adoçante, independente se ele está no refrigerante ou não, ele não é recomendado para criança. Na verdade, o adoçante ele é recomendado somente para crianças, aquelas que apresentam diabetes, porque a gente precisa retirar o açúcar, tá? Junto com o adoçante do refrigerante, que é uma substância que não é legal para criança, vem uma série de corantes, né? E o excesso de sódio também, que aumenta a pressão arterial, contribui para a retenção hídrica. Então, a criança fica mais inchada, né? E daí isso acaba contribuindo também. E por que o adoçante não é legal para criança? Na verdade, nenhum adoçante, nenhum açúcar é uma coisa que eu sempre falo aos meus pacientes, que eu médio para vocês e para mim é que nenhum dos dois consuma nem açúcar, nem adoçante. Os hábitos que vão estar fazendo agora, na fase de criança, vão estar continuando na fase adulta. Então, se a gente começar a trabalhar com as crianças desde pequeno, então no consultório eu atendo bebês, eu faço cardápio para crianças de 6 meses, de 7 meses, de até 1 ano de idade. Tem gente que acha loucura, mas não, porque se a gente não cuidar nessa fase, se não for nessa fase que a gente fizer a introdução de alimentos saudáveis, quanto mais tarde, mais difícil é de incluir. De reeducar, né? De reeducar. Então, é desde pequeno. Tá, eu vou chegar então nessa parte, mas antes, proibir o alimento, digamos assim, esse aqui... não, a criança não querendo comer, né? Digamos assim, eu não quero esse alimento. O pai incentivar, não, você vai ter que comer, isso tá certo? Não, eu acho que tudo tem um jeitinho. Quando a gente trabalha com criança, tem que ter mais jeito ainda. Porque a gente não pode proibir as coisas, né? Então, por exemplo, vai uma criança obesa no meu consultório, acima do peso. Eu não falo pra você, não coma, por exemplo, essa bolacha recheada, tá? Eu falo, não coma um pacote. Por quê? Só 3 bolachinhas dessa recheada, tá? Isso aqui é uma réplica, elas equivalem a esse sanduíche e essas 4 bolachinhas. Tá, calma aí, ó, gente. Tô aqui com 3 bolachinhas recheadas. Elas equivale a equivalem... 2 fatias de pão com alface e tomate. A isso aqui, né? Isso aqui, olha bem. Olha só, isso aqui equivale a isso aqui e mais... esse daqui. Calma aí, vamos lá, bota aqui em cima pra eu mostrar. Mais esse daqui. Mais isso aqui. Olha tá? aqui. Isso aqui equivale a isso aqui. Hã?
Viu a diferença? Com certeza um sanduíche vai alimentar muito mais, né? Com certeza, é isso que eu falo. Não precisa deixar de comer, por exemplo, uma bolacha que você goste de comer bastante, que tem bastante gordura. Não são só as recheadas, outras várias têm bastante calorias. Mas é não comer o pacote inteiro. Então, se você comer, bota num pirizinho essas 3 bolachinhas, acompanha com iogurte, um copinho de leite, mais uma fruta, né? Não é deixar de comer. Então, eu já tive pacientes que a mãe me ligou, meu Deus, Alessandra, meu filho está ficando tão cansado, tão deprimido, o que eu faço? Vamos pro shopping vocês dois tomar um sorvete. Não é proibir, é saber moderar as quantidades. Então, com criança, o meu primeiro passo é sempre reduzir as quantidades desses alimentos gordurosos. Bom, você falou ali, eu achei interessante, nos 6 meses de idade, o que seria certo, já desde bebezinho, colocar na alimentação e evitar? Ó, dos 6 meses que a gente faz o início da alimentação complementar com as frutas, até o final do 7º mês, a criança já está consumindo de manhã uma porção do leite, então pode ser ou aleitamento materno ou uma fórmula infantil. No meio da manhã, uma fruta, né? Que, por exemplo, uma frutinha, uma porção é uma frutinha desse tamanho, então se for uma maçã ou se for uma pera, por exemplo, tá? Uma fruta pequena. Na hora do almoço, ela vai comer, em média, umas 200 gramas de uma papa salgada, que vai uma porçãozinha de carne, umas 40 gramas de carne, vai nessa papa uns 3 tipos de legumes de cores variadas, então, abóbora, o chuchu e uma rúcula, que eu já boto desde pequenininho, tá? E mais uma porção de carboidrato, que vai ser 2 colheres de arroz, uma batata. Essa papa vai ter em torno de 200 gramas. E sempre complementar com uma fruta. Por exemplo, a minha filha, desde pequena, eu nunca deixei ela repetir. Ela termina o prato dela, tá com mais fome e come mais uma fruta. Hoje ela pede fruta, ela sabe? nunca repetiu o prato. Não repete Você pede o prato. daí pra ela comer uma fruta. Eu dou aquela porção e ela complementa com uma fruta. E isso eu oriento meus pacientes também. E existe uma quantidade certa de frutas e verduras para comer, dependendo da idade da criança? Sim. No primeiro ano de vida, até os 5 aninhos, pelo menos umas 3 porções de frutas por dia é interessante. Que essas frutas, elas podem fazer parte do lanche ou até complementar uma refeição como sobremesa. Então, 3 frutinhas pequenas por dia. Então, seria, né, mais ou menos isso aqui, essa porçãozinha, tá? É o ideal. Daí, à medida que a necessidade de calorias vai aumentando, a gente vai aumentando a quantidade de frutas também. Essas porções vão se tornando um pouquinho maiores, de repente. Tá, vamos lá. A porção seria o quê? Pelo menos, se fosse assim, 3 porções de frutas. Aqui uma saladinha de fruta, né? Umas 2 colheres de sopa, uma maçãzinha e uma pera. E uma pera, tá? Seria isso, então, para que faixa? A partir de antes de 1 ano de idade. Uma criança com 8 meses já come isso. Nossa! Às vezes uma criança com 8 meses come mais fruta do que um adulto deveria consumir. Nossa, viu só? É interessante, eu tô aqui tendo que fazer malabarismo com essas frutas aqui que são de mentira. Tá, você trouxe iogurte também. O iogurte é importante colocar na alimentação? Sim, tanto na criança, ela está, principalmente a partir dos 9 anos até os 18, que ainda está em fase de crescimento, é a fase onde os nossos ossos ficam mais rígidos. Então, a fase onde o organismo precisa de mais cálcio. Então, pelo menos 3 porções de leite e iogurte devem ser incluídas diariamente na alimentação. Então, um copo de leite de manhã, de repente um iogurte em um dos 2 lanches, mais um copo de leite antes de dormir. Que mais? Vamos lá, eu acho bem legal a gente colocar isso. Deixa eu até mostrar a pirâmide dos alimentos para estar ilustrando. Essa pirâmide, ela é um guia que nos mostra como deve ser uma alimentação saudável, né? Na base da pirâmide estão os carboidratos, que devem estar presentes em maior quantidade na nossa alimentação. Todas as refeições, né, principalmente as refeições principais, elas devem conter o carboidrato, aquele que dá bastante energia, né? Tirar o carboidrato interfere no humor, na disposição, na concentração. Esses negócios de dieta, a proteína, por exemplo, nada. Ela tem efeito imediato para perda de peso, mas imediato para perda de peso, mas não um efeito a longo prazo, né? Então, os lanches das crianças e as refeições principais, o lanche vai ter um pão, um cereal, uma granola, uma
aveia, até uns sucrilhos pode estar incluindo. Eu não proíbo nenhum alimento, eu acho que tudo pode se comer, mas com moderação, né? Então, esse exemplo que eu dei... Até chocolate? Até chocolate pode comer, né? Mas um pedacinho pequeno, saborear, degustar, para não ter que comer um Tem gente que monte. dá Coca-Cola até na mamadeira. Ai, meu Deus, eu tenho vontade de chorar quando eu vejo isso, Suzana. Eu acho que refrigerante é um dos piores alimentos que tem. Não é nem considerado um alimento, né? Eu, por exemplo, eu adorava Coca Zero, né? Uhum. A partir do momento que a minha filha começou a entender que existem garrafas coloridas, eu bani da minha casa. E hoje, se eu vou para um restaurante, alguma coisa, eu acompanho o que ela bebe. Se ela quer suco, eu bebo suco. Se não tem suco, a gente bebe água. Porque eu acho que os pais têm que dar o exemplo. Os pais são um exemplo, né? Deixa eu segurar aqui para não bater no seu microfone, para você continuar falando da nossa pirâmide. Bom, você falou aqui embaixo que são os carboidratos, que é o caso de pão, de massas, que mais? Arroz, batata, os cereais, os biscoitos, né? Essa refeição, se for o café da manhã, por exemplo, deve ser composto por uma fruta, ou pelo menos uma fruta no meio da manhã. E o almoço e o jantar tem que ter verdura, né? Seja verdura num pratinho separado, seja verdura incluída dentro de alguma preparação. Então, por exemplo, a criança não gosta de cenoura, mas cenoura ela não vai ser oferecida de uma forma. Se ela for cozida, ela tem um gosto. Se ela for ralada, ela tem outro gosto. Se ela for picadinha dentro de uma carne moída, ela tem outro gosto. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu não gosto de determinado alimento e os pais param de oferecer. Mas não é porque experimentou uma vez que não vai gostar. Então, uma fruta, se está no verão, a fruta tem um gosto, se está no inverno, ela tem outro gosto, tem que ver a safra, a forma de preparação. Então, é sempre oferecer de maneiras diferentes até realmente a criança dizer, não gosto disso. Porque a gente também não gosta de tudo. Claro. É claro que a criança pode ter algum alimento que ela rejeita. E dá para substituir, né? Bom, só pra gente terminar a pirâmide, tem os vegetais e as frutas, logo depois. Depois tem a linha dos das proteínas, que são os alimentos construtores. Então, leite derivados, as carnes e as leguminosas, que é feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Esses alimentos são importantíssimos no crescimento e desenvolvimento da criança, né? Daí as carnes, preferir as carnes mais magras, mais grelhadas. E em lanches, oferecer o queijo, o leite ou iogurte, de preferência semi-desnatados ou desnatados. A partir de 2 anos, eu já não recomendo mais leite integral, tá? Porque a gordura do leite é a gordura saturada, que aumenta colesterol, triglicerídeos. E que vai engordar. E que vai ganhar peso. Então, eu prefiro tirar essa gordura ruim e incluir uma gordura de um azeite de oliva, de uma castanha, das oleaginosas, né? Que são a castanha, nozes, amêndoas, linhaça, que tem a gordura boa. Gente, vamos contribuir, então, para que seu filho, se você tem um conhecido, assistiu essa entrevista, converse com eles, porque realmente o índice de obesidade infantil está aumentando, a gente mostrou para você na reportagem. Então, o cuidado é desde cedo. A nutricionista Alessandra Guerra salientou muito bem. A partir dos 6 meses de vida, ou seja, bebezinho, já tem que ter uma educação alimentar para depois, na fase adulta, não virar um obeso ou então um gordinho. Alessandra, para quem quiser ter mais informações sobre você, pode passar o telefone de contato para a gente? Posso. O telefone é 33220430. Eu também tenho um site que é www.alessandraguerra.com.br e nesse site tem diversas informações também, até de cursos que eu ministro. Um desses cursos é da introdução da alimentação do bebê, que eu mostro como fazer essa introdução dos alimentos e como preparar também. No consultório eu tenho uma cozinha que eu mostro como deve ser o preparo desses alimentos. Que legal, uma hora vamos lá fazer uma reportagem.